Por isso que as Escrituras falam que nós devemos orar pelos nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem. Por quê? Porque qual que é o comportamento de uma pessoa do mundo, de alguém que fala mal dela? É falar mal daquela pessoa 2 vezes mais. Só que no Evangelho não funciona assim. A Bíblia fala, se alguém está falando mal de mim, o que é que eu tenho que fazer? Tem que falar bem dela. A Bíblia fala, se alguém é meu inimigo, o que é que eu tenho que fazer? Que eu tenho que orar por ela. Mas não sou eu que estou falando isso, é o que está escrito nas Escrituras. Mas nós vivemos como que esses textos não existissem. Mas o Senhor Jesus nos ensina a aprender de mim que sou manso e humilde. Então, irmãos, nós não podemos ter 2 caras. Dentro da igreja, dentro do nosso ambiente, onde tem irmãos que estão o tempo todo avaliando a nossa conduta e pode nos julgar, nós somos mansos. Mas fora desse ambiente, na escola somos rebeldes, no trabalho, tudo que o chefe fala é aquele murmurão, né? Reclama de tudo. Ah, mas isso está errado, isso não é assim, isso não é aquilo. Isso é resultado de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho? Isso é atitude de alguém que não foi alcançado? O fazedor de justiça, é o cristão justo dentro do trabalho. Tudo para ele é injustiça, ele é o santarrão. Mas o Senhor Jesus nos ensinou, não nos ensinou a viver desta maneira. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele nos ensinou o que é realmente ser uma pessoa mansa. Um manso, ele tem a verdade e ele sabe expressar essa verdade. Tanto para aqueles que pedem a razão da sua fé, tanto para aqueles que resistem à verdade. Olha aí, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, antes, santificai a Cristo em vossos corações como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão todos aqueles que pedem a razão da vossa fé. Então, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele expressa a verdade do Evangelho com mansidão, com amor. Ele não se coloca superior àquela pessoa, porque ele está com a palavra da verdade. Mas ele se coloca em pé de igualdade para aquela pessoa ver a transformação na vida dele e também, de uma forma humilde, receber aquela palavra com mansidão. E ele tem prazer, né, de falar da esperança que tem nele. Mas ele demonstra mansidão não só para aqueles que pedem a razão da sua fé. Quem gosta de evangelizar é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir, né? Me fala um pouco mais da sua fé, né? É como se fosse uma palavra mágica, as pessoas nos pedindo para falar mais da nossa fé. Olha que oportunidade. Aí o texto está falando que nós devemos expressar com mansidão todos aqueles que pedem, né, para falar a razão da nossa fé, a esperança que há em nós. Só que existe um texto em 2 Timóteo 2,24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Então, no texto nós lemos que nós devemos instruir com mansidão aqueles que pedem a razão da nossa fé. Em outro texto, pede para nós falar da nossa fé com mansidão, não aqueles que estão pedindo a razão da nossa fé, mas aqueles que estão resistindo à verdade. Nós devemos expressar isso com mansidão. Aí o versículo 26 ele fala, e tornarem despertar, desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. O versículo 25 ele fala, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós não podemos
expressar. A verdade, irmãos, dita de uma forma errada, ela não deixa de ser verdade. A verdade, ela é sempre verdade, mas ela dita de uma maneira errada, ela se torna soberba. E as pessoas não dão ouvidos para uma pessoa soberba. Não dão ouvido para uma pessoa que é soberba, que se acha demais. Então, até para falar a verdade, a gente precisa usar de sabedoria. Por exemplo,